Fala, minha galerinha concurseira, sejam muito bem-vindos ao canal Dicas do Tomazeto. Obrigado por você estar aqui hoje. Mais um vídeo, mais um conteúdo e temos edital na praça. Falaremos hoje, então, da Secretaria de Educação lá do Distrito Federal, ou daqui do Distrito Federal, porque eu moro aqui em Brasília, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Diego Tomazeto, totalmente técnico de planejamento e pesquisa, tá ok, galera? Passei no concurso IPEA 2024, 5 dígitos qualificados. Também hoje sou coordenador de serviços gerais, além de outras aprovações e nomeações dentro do mundo dos concursos. Gostou desse vídeo? Deixa aqui seu joinha, tá? Para eu entender se o que nós estamos passando hoje aqui para você está dentro de acordo ou superando suas expectativas, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal pela minha última verificação, mais um recorde aqui para as nossas estatísticas, 12.174 cadastrados, tá bom? E se você quiser me conhecer um pouquinho melhor, aqui na descrição do vídeo você vai ter acesso a todas as entrevistas que eu tive a oportunidade de estar sendo convidado. Por que eu deixo essas entrevistas? Para você me conhecer um pouquinho melhor e, quem sabe, eu servir aí como um propósito, como, enfim, uma motivação para você seguir firme no na sua caminhada, na sua luta de todo santo dia, tá bom? Tive a oportunidade de estar 2 vezes no GRAM, também estive no Estratégia, também estive no Direção e também fui convidado lá no Tec Concursos, tá ok? Galerinha, vamos então ao que interessa, tá ok? É o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na verdade é SEEDF, tá? Galera, banca Quadrix, tá bom? As inscrições para esse concurso, elas variam de 20 a 58 reais. O 20 reais é pro professor noturno, 50 reais o diurno, tá bom? O edital foi publicado, é um edital para temporários, aí vem aquela velha história, Diego, temporário, é complicado. Querido, o que você tem hoje, tá? Você está desempregado? Isso aqui pode ser uma oportunidade boa. Você trabalha como professor, sei lá, de escola privada e tem uma remuneração baixa, ou não tem muita, enfim, né, não tem uma condição que te permita trabalhar com tranquilidade dentro de uma escola privada, por exemplo, ou você trabalha numa escola pública, a remuneração é muito ruim, você não aguenta mais. Então, assim, existe um público-alvo para esse tipo de concurso. São todos? Não, tá? Até por conta da formação que é requerida, tá? Mas saibam que esse concurso, a depender, né, da tua situação, ele é excelente, tá bom? Então, por isso que a gente está aqui hoje, tá bom? Galera, as inscrições para esse concurso começam só a partir do mês que vem, tá? Do dia 8 ao dia 22 de setembro, tá bom? E as provas ocorrerão no dia 19 de outubro, tá? Um pouco menos aí de 2 meses que você tem de estudos. Realmente é um tiro muito curto, tem que correr para conseguir chegar bem com uma prova como essa, tá bom? Remuneração, galera, é uma remuneração boa. Um professor, né? Você tem uma remuneração inicial de R$ 6.427, tá? Então, por isso que eu te falo, tem pontos muito positivos dentro desse concurso da secretaria. Tá? E é isso que a gente vai trazer aqui hoje, caso, logicamente, você entenda que está dentro do seu perfil uma oportunidade como essa, ok? Diego, vamos seguir então para o nosso próximo slide, que a gente tem bastante coisa para falar aqui hoje. Eu queria falar das etapas, tá bom? Galera, aqui o concurso é muito simples. Prova objetiva, todos os cargos. E a prova prática para os candidatos que optarem pela formação música para atuação lá no Centro de Educação Profissional, Escola de Música de Brasília, tá bom? Então, essas são as etapas, ok? Então, para a maioria dos cargos, vai ter somente uma prova objetiva, tá bom? Lembrando que aqui no nosso canal, além desses vídeos totalmente gratuitos, a gente também trabalha paralelamente, caso você tenha interesse, com mentorias, correção de discursivas, recursos. A prova objetiva, a prova discursiva, não é o caso da prova discursiva aqui, mas a gente atende muitos alunos, tá bom? Galera, é tudo comigo, eu não terceirizo nada, eu trabalho personalizado. Você pode pagar. Por que você pode pagar? Porque, a depender da situação, por R$ 50 você faz uma mentoria, tá bom? Tem valores mais caros, mas que proporcionam um número maior de mentorias a um custo ainda mais reduzido, tá bom? Então, caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais desse trabalho, tá? Você pode entrar em contato com tudo aquilo que eu estou passando na descrição do vídeo, tá? Todos os meus contatos estão aqui, tá bom? Tem Instagram pessoal, eu não tenho Instagram para concurso, tá? E eu tenho também 2 grupos grandes que eu supervisiono, eu sou o moderador,
você pode me chamar de maneira privativa para a gente conversar. São grupos de WhatsApp e também grupos de Telegram. Ok, galerinha? Vamos então seguir aqui com a nossa apresentação de hoje, deixando claro que esse concurso ele tem reserva de vagas, 20% para candidatos PCDs, candidatos negros, que aí são considerados pretos ou pardos, também 20%, tá bom? Então 60% amplo, 20% PCD, 20% candidatos negros, tá bom? Galerinha, fases do PSS. Diego, o que é PSS? Processo Seletivo Simplificado, tá bom? Então, galerinha, na prova objetiva, tá, você tem divisão em 3 áreas aqui, tá? Conhecimento básico, 30 itens, conhecimento específico, 40 e conhecimento específico, 50, tá bom? Então, você vai ter um total aí de 120 itens, 120 pontos. Galera, essa é uma prova de certo ou errado, tá? Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se você não souber, eu quero chutar, tem que tomar cuidado, tem que ter uma estratégia muito clara para isso. Agora, o interessante desse concurso é o que consta aí nesse item 16.5.2. Porque é o seguinte, se você acerta, ok, é o básico, um ponto. Se você erra, você perde meio ponto. Normalmente, questões como concurso como esse da Quadrix, até da Banca Sebrasp, você perde um ponto, aqui você perde meio. Então, o seu decréscimo ele é menor. Isso muda a tua estratégia, na minha opinião, completamente. Tá bom? Mas fica aí esse nosso registro em relação aos pontos desse concurso. Tá bom? Galerinha, prova prática, tá bom? Então, o que você tem aqui? Né? Nesse caso aqui desse slide, a parte de técnica, instrumental e vocal, aí você tem os critérios, tá? Postura profissional e apresentação, técnica, instrumental e vocal, assim como a interpretação e expressão musical. Aí você tem a pontuação e descrição. Querido, eu não vou ler o slide todo, tá bom? Se você tiver interesse, tá? Você dá uma parada aqui no vídeo e você dá uma verificada em cada itemzinho para você entender melhor quais são os critérios pormenorizados que vão compor aí a sua nota final. Beleza, galera? Tranquilo, tá aqui? De qualquer sorte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o edital do concurso. Aí você pode falar comigo e, paralelamente, você vai acompanhando todas as documentações, tá? E itens que compõem o edital, ok? Beleza, Diego, vamos para o nosso próximo slide, porque nós temos mais provas práticas. Na verdade, não é mais prova prática, são mais critérios, tá? Aqui você tem a parte de técnica audiovisual. Então, você tem também postura profissional, apresentação, domínio técnico da linguagem audiovisual, aplicação pedagógica e criatividade. Então, repara que a gente tem algumas diferenças em relação ao quadro anterior, tá bom? Galera, o próximo slide, eu deixo aqui para vocês o cronograma. Por que me chama a atenção o cronograma? Reparem que logo no primeiro item, você tem a questão da aplicação das provas. Repara que a prova vai ser dia 19 de outubro. Cara, dia 9 de dezembro, esse edital está publicado. Final, tá? Divulgação do resultado final. Isso significa que vai ser um concurso muito rápido, tá? Você vai pegar metade de outubro, né? Novembro inteiro e uma parte de dezembro. Então, isso significa que em menos de 2 meses da prova realizada, você tem o resultado final. Eu acho bastante interessante, tá bom? Galera, próximo slide. Aí a gente vai falar das vagas, tá bom? O que a gente tem aqui? Do seu lado esquerdo, áreas de formação, tá? Então, o que a gente tem aqui? É tudo diurno e noturno. Administração, arquitetura, artes, biologia, biomedicina, ciências naturais, construção civil, contabilidade, direito, educação física e eletrônica, ok? E aí, do seu lado, em relação às colunas, o que você tem, galera? As oportunidades espalhadas por Brasília, tá? Então você tem Braslândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga, tá bom? Então repare que você tem essa possibilidade, né, de lotação em diversas localidades de Brasília e, claro, né, ficaria interessante caso você consiga, né, escolher uma localidade mais próxima e nela você possa ser devidamente nomeado, tá ok? Galera, a gente segue com o quadro, tá? São vários quadrinhos aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui o que acontece? São as mesmas localidades, tá? Aí você tem aqui as oportunidades de eletrotécnica, enfermagem, farmácia, filosofia,
física, fisioterapia, gastronomia, geografia, história e informática, tá bom? Então, a continuação, né, do nosso primeiro quadrinho está agora nesse slide, tá bom? Galera, existem mais áreas de formação, tá? Então, a gente tem aqui agora a parte de letras alemão, letra espanhol, letra inglês, letra japonês, né? A parte de livros, língua portuguesa, matemática, música, nutrição, odontologia, pedagogia, produção cultural, ok? Psicologia, química, radiologia, sociologia e telecomunicações, tá bom? E aí ao lado todas as localidades às quais você pode ser lotado, tá bom? Diego, beleza, entendi. Acho que para fins de concurso ficou claro, tá? É um edital que você conseguiu realmente resumir, tá? Em 10 slides. Só que agora eu preciso entender o que eu tenho que estudar para esse concurso, tá bom? Então eu trouxe aqui, galera, os conhecimentos básicos, tá bom? A gente começa com língua portuguesa, compreensão e interpretação, reconhecimento de tipos e de gêneros textuais, a parte de estrutura morfossintática, reescritura de frases, tá ok, galera? Figuras de linguagem. Então, a gente tem aqui um português muito padrãozinho. Façam provas anteriores da Quadrix, ok? Beleza. Diegão, segundo ponto que eu preciso estudar, tá bom? Tá aí na sua tela, conhecimentos do Distrito Federal, que é a RID-DF, e o terceiro, a legislação. Aí você tem tanto a parte de Constituição, tá, de 88, como também você tem ali o Estatuto de Servidores do Distrito Federal, que é a Lei Complementar 840 de 2011, e aí você tem, né, outras leis, né? Você tem aqui, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que mais você tem aqui? O Plano Distrital de Política para Mulheres, que é obrigatório em qualquer concurso DF, aqui no caso, é edição 2020/2023, Base Nacional comum curricular, diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Ok, galera? Então você tem uma legislação que aborda algumas matérias assim mais tradicionais que você já deve ter estudado, com outras específicas da área de educação, tá bom? Item 4, galera, esse aqui realmente é bem específico, tá? Que é a parte de termos educacionais e pedagógicos, tá? Planejamento, organização do trabalho, né? Você tem aqui educação de jovens adultos, o EJA, tendências pedagógicas, compromisso social e ético, né? A parte do papel político pedagógico e organicidade de ensinar, aprender e pesquisar, políticas públicas para a educação básica. Então, esses são alguns dos temas aqui dessa matéria de número 4, tá bom? Daqui para frente, a gente vai ver conhecimentos complementares, tá? Então, a gente tem aqui educação inclusiva, aí muita coisa, tá? Você tem aqui, por exemplo, Declaração de Salamanca, né? Pareceres, por exemplo, 50 de 2023, né? Tem, inclusive, aqui, né, um programa de educação especial na perspectiva inclusiva de 2025, tá bom? Conforme o item 2.3, papel do professor em estudo de caso, né? O que é capacitismo, ok, galera? Tecnologias assistivas, então essa aqui é a educação inclusiva, tá bom? Ainda em conhecimentos complementares, o que a gente tem aqui, tá? Noções de deficiência, né? O que é, por exemplo, a parte de educação precoce, tá ok, galera? Educação de jovens adultos com deficiência intelectual, tá ok, galera? Planejamento e educações curriculares, tá bom? Parte de tipos e turmas para estudantes com deficiência, tá ok, galera? Formação para o mundo do trabalho, tá? Então aqui nós temos alguns conhecimentos complementares que seguem no nosso próximo slide. Tem bastante coisa aqui para você estudar, tá bom? Você tem aqui, por exemplo, lei distrital 6367 de 2019, inclusão de ensino, noções básicas sobre, né, a lei da Maria da Penha, tá bom? Algumas portarias, por exemplo, a do MEC 470 de 2024, tá ok? Escolarização da população em situação de rua, também sendo cobrado. Beleza, galera? Tranquilo? E quero passar agora para vocês na parte de conhecimentos específicos. Eu trouxe administração, porque é uma matéria que eu me sinto mais à vontade de falar aqui, tá bom? Mas a gente tem várias carreiras, tá? Que você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Analisar o edital, fazer uma lida, para que depois você monte a sua estratégia de estudos, tá bom? A gente começa aqui com a parte de administração geral, também temos aqui, né, por exemplo, 5W2H, matriz SWOT, motivação e liderança, gestão de pessoas, tá ok, galera? Mapeamento de processos, tá bom? Então você tem alguns dos itens que estão nesse quadro que você está vendo, tá bom? Temos mais dois slides com matérias, tá bom? O slide de número 18 está na sua tela, tem administração pública para ser cobrado, tá? Então você tem que, por exemplo, governabilidade, tem administração de compras e materiais, ok, galera? Lei da transparência, lei de acesso à informação,
ok? Avaliação de programas e projetos, tá bom? Então essa é a parte aqui de administração pública. E a terceira e última parte é a parte de AFO, tá bom? Então orçamento público, ciclo orçamentário, né? Estágio da receita, estágio da despesa, ok, galera? E temos também algumas questões ali no item 5, por exemplo, ensino globalizado, formação de cidadania, diretrizes curriculares nacionais gerais. Então, dentro, né, de conhecimento específico da administração, tem algumas questões ainda ligadas à área de educação, que não necessariamente são as matérias administrativas que nós estamos já bem cansados de falar aqui em vídeos do canal, tá bom? Diego, juntou isso tudo, vem a grande pergunta. Como que eu posso estudar para esse concurso? E eu trago aqui um plano de estudo sugerido por professor de administração, tá bom? Um plano que de segunda a sexta-feira eu coloco 4 horas e 30 minutos de estudo, tá? São 2 tempos de 2 horas e mais um tempo para você fazer uma revisão. Tá sempre na primeira linha aí a revisão, tá? Sugiro, na segunda-feira você dá uma olhada em tudo que você estudou no final de semana, incluindo sexta, uma revisão um pouquinho maior, tá? Focando sempre nas suas dificuldades, para você internalizar aquele conteúdo, não esquecer mais e acertar no dia da prova. De terça a sexta, eu coloco como, enfim, uma sugestão, o dia anterior. Aí acaba sendo uma revisão um pouquinho mais enxuta em relação à segunda-feira. Última revisão aqui que eu coloco para vocês, sábado e domingo, tá? Eu coloco uma revisão semanal, tá? Um pouquinho sábado, um pouquinho domingo, tá? Sábado e domingo eu coloco 6 horas e meia de estudo, tá? São 3 tempos de 2 horas e a revisão semanal, tá bom? No domingo eu coloco uma parte de exercícios simulados. Por que eu coloquei simulado 4? Tá? Eu acho que 4 simulados para esse concurso tá muito bom, tá? De repente você fazer 3 em setembro, 1 em outubro, ou 2 em setembro, 2 em outubro, acho que fica bem razoável. Tá ali em verde claro, ok? Em relação às matérias, galera, o que eu fiz aqui? Matérias básicas em azul, tá? Português, RID, legislação e temas educacionais, tá bom? A parte de conhecimento complementar está em roxo, tá bom? Sexta, sábado e domingo com educação inclusiva, tá bom? E as matérias específicas, elas têm um peso maior, são mais itens sendo cobrados. Eu coloquei 2 horários para cada matéria. Administração geral, administração pública, tudo em amarelo. AFO e a parte de ensino, tá bom? Que é aquela lá no final que eu comentei com vocês, né, na nossa programação aí, né, no slide anterior, tá bom? Galera, então é isso, tá? Não vou me estender muito, tá? O edital tá na sua mão, agora é pegar pesado, estudar firme, para você conseguir uma excelente nota e conseguir aí a sua aprovação como professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ok? Tudo de bom para vocês, até a próxima, um abraço, valeu, fui!